Amém, irmãos, graças a Deus, dando sequência a estas reflexões sobre o capítulo 11 da carta aos Hebreus. Quero hoje refletir um pouquinho sobre os aperitivos da fé, o que alimenta a nossa fé, o que a fé gera em nós. E para isto quero ler o que está no versículo de número 13, que diz assim: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Amém. Quando a gente lê todos estes morreram na fé, é porque a Bíblia está, o escritor está mencionando os patriarcas, profetas, salmista e todos aqueles personagens, homens e mulheres do Antigo Testamento que alimentaram a sua fé na promessa que Deus havia feito do Messias, do Salvador, do restaurador de Israel, daquele que iria trazer a nova Jerusalém para eles. Glórias ao Senhor. E quando ele fala na sequência desses versículos, ele diz: mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. A expressão estrangeiros e peregrinos na terra dá-nos a entender que pela fé eles entenderam que o tempo deles na terra era pouco e eles eram como estrangeiros na terra e peregrinos nela. Eles estavam de passagem pela terra, que do céu viria a nova cidade, a nova Jerusalém. Aquilo que nós cremos e acreditamos pela fé, que estamos no mundo como passageiros, como estrangeiros, estamos na terra, mas não somos da terra. Esperamos a nova Jerusalém, esperamos o novo céu e a nova terra, o momento em que Deus irá levar todos os seus para morar eternamente com Ele. O cristianismo confessa isso, o cristianismo crê nisto, e nós, como cristãos, acreditamos sim que a morte não é o fim de todas as coisas, mas sim a porta que se abre para uma eternidade. Glórias a Deus. Mas o assunto que eu quero refletir aqui é os aperitivos da fé. E neste versículo 13 nós temos 3. Ver, crer e abraçar. Ver, crer e abraçar. Vamos lá. Mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as. Glórias a Deus. Vejam que os antigos na fé, todos esses homens e todas essas mulheres viam a promessa longe. Isto fala de abrangência. A fé abrange, alcança longe, alcança muito distantes, e eles creram mesmo assim, eles abraçaram a promessa. Então, a fé, ela alimenta aquilo que nós vemos, mesmo que esteja tão, mas tão distante, mas nós somos alimentados por estas promessas. Eles viram estas promessas muito longe. O profeta Isaías, ele diz no capítulo 7, versículo 14, que o Senhor, o mesmo Senhor, dará um sinal, que a virgem conceberá e dará à luz um filho e porá o seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. Eles creram nesta promessa, eles acreditaram nesta promessa desse filho que receberia o nome de Emanuel, que é Deus conosco. E eles, mesmo vendo-a de longe, eles acreditaram, eles confiaram. A fé fez com que eles alimentassem a crença nesta
promessa. A fé faz eles, em segundo ponto aqui, crer nessas promessas. Então, eles veem de longe, diante de tantos exemplos no Antigo Testamento, de tipos de Cristos ali, não é isso? Como eles crêem que Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Lembra da frase tão maravilhosa que o profeta Balaão citou? Ele disse: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria Deus e não cumpriria? Então Deus deu a palavra a Abraão, seu servo, seu amigo. Deus deu a palavra a Moisés, o homem que falou boca a boca com Deus. Deus deu a promessa a Isaac, a Jacó, a Davi, o homem segundo o seu coração. Deus deu essa promessa a Daniel, o homem muito desejado. Então a gente vê que esses homens creram na palavra do Senhor. Eles viram de longe e creram. Eles alimentaram essa fé na promessa que o Senhor havia feito a eles. E fazendo essa promessa a eles, e eles crendo, eles abraçaram esta promessa. Eles tomaram posse dessa promessa. Eles disseram: não, foi Deus que prometeu, então ele vai fazer. Então, refletindo aqui no ver, no crer e no abraçar, quando eles veem a promessa de longe, como nós já falamos, isso é uma abrangência da fé na promessa do Senhor. Eles abrem o leque e veem longe essas promessas, mas creem que elas vão se cumprir. O crer nas promessas é a dependência em Deus. Crer que é de Deus que vem a solução. Crer que é de Deus que vem a resposta. Crer que é de Deus que vem a confirmação da promessa e a entrega desta promessa a eles. E abraçar o que eles creram e viram é a aquisição da promessa. Então, a abrangência na promessa, a dependência na promessa e a aquisição da promessa. A abrangência da promessa, o tempo para ela se cumprir. A dependência, eles dependiam do cumprimento desta promessa para a salvação em Deus e contemplar o cumprimento desta promessa. E a aquisição, eles abraçaram esta promessa tomando para si. E a Bíblia diz para nós que eles, entendendo isto, entenderam que eram peregrinos e passageiros aqui neste mundo. Eles estavam só de passagem. O escritor ele vai dizer que todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Já quando a gente lê aqui versículos 38 e 39 e o 40 deste mesmo capítulo, a compreensão deste versículo 13 fica melhor para nós. Olha só: homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O escritor está dizendo aqui para nós que para ele e os do seu tempo, Deus preparou algo melhor para que através deles esses antigos fossem aperfeiçoados, porque eles viram a promessa. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Glórias a Deus. E Jesus, quando ele começou a pregar para os seus ouvintes, ele diz: arrependei-vos e convertei-vos,
porque é chegado a vós o reino dos céus. Aquilo que todos aqueles esperavam, esses agora estão vendo. E nós estamos cientes que eles esperaram, morreram sem ver o cumprimento da promessa, que os apóstolos e discípulos viram o cumprimento da promessa e que nós vivemos pós essa promessa ter acontecido ali para os seguidores de Deus. Então a fé, ela nos leva a ver longe, a crer no que vê e abraçar o que vê e o que crê. Que Deus continue nos abençoando. Amém.